Queridos, nesta noite eu quero compartilhar um texto com vocês que se encontra lá na carta, de 1 Coríntios, capítulo 2. Você pode abrir a sua Bíblia, você que trouxe, ou acompanhar mesmo no telão. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo ele está escrevendo essa carta aqui a essa igreja. Com certeza você já deve ter ouvido o contexto da história de Corinto, não quero entrar muito nisso, mas eu quero ir direto para o que está escrito, para a mensagem. Então ele começa aqui no versículo 14, Ele vai citar 3 tipos de pessoas que ele encontrou em Corinto e que serve também para a minha realidade e para a tua realidade, para nós pararmos, pensarmos e analisarmos como eu estou tendo a minha caminhada com o Senhor, como eu estou andando nessa caminhada com Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor? Para que possamos então instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí no capítulo 3 ele continua dizendo alguma coisa a mais. Ele diz assim: eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a menino em Cristo, leite vos dei, não criei, e não também, deixa eu voltar aqui, no versículo 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, e nem tão pouco ainda agora podeis, porque andais segundo e comais, pois havendo entre vós invejas, contendas, ciúmes e dissersões, não sois porventura carnais, e não andais segundo o homem? Porque dizendo eu sou de Paulo, e outro de Apolo, porventura não sois carnais? Então, quero orar nesse momento mais uma vez. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos colocar esse momento também, Senhor, da Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações nesta noite, Deus. E que cada um de nós possamos sair daqui nesta noite também edificados, ó Deus, como já temos ouvido a Tua mensagem cantada, a Tua palavra também ministrada através desses louvores, ó Pai. Com certeza Teu Espírito Santo já tem ministrado em cada coração nesta noite, Pai. Mas também me coloco nesse momento, Deus, com essa responsabilidade, Senhor, de transmitir a Tua palavra a cada um de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor tem falado comigo também primeiro, Deus, nesse texto, Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Querido, uma das coisas que é muito interessante a gente sempre relembrar, que conhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida foi a melhor coisa que aconteceu. Eu não sei como foi a sua conversão. Eu não conheço você, segunda, que uma vez já estive aqui num culto, assistindo o culto, não conheço, mas Deus, Ele conhece a sua caminhada. Deus, Ele conhece você desde o ventre, lá da sua mãe, assim como Ele me conhece. Eu nasci em São Paulo, perdi meus pais muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos e a minha mãe faleceu quando eu tinha 8 anos. A minha mãe era cristã, mas a família que eu fui morar não era cristã. E por não ser cristã, me desvirtuei e nunca mais pisei numa igreja. Quando eu tinha 20 anos de idade, morando já em Mauá, no ABC Paulista, eu fui convidado por um jovem a assistir um culto de jovem numa igreja batista. E eu tive o privilégio daquela noite, quando entrei naquela igreja, uma igrejinha de madeira, muito pequenininha, simples, ouvir a mensagem de Cristo e ali entender que existia um Deus que era tão poderoso, que podia fazer a diferença na minha vida, mudar a minha vida, transformar a minha vida, tirar aquela tristeza que eu carregava e aquele rancor que eu carregava. Porque até tanto meu Deus era o dinheiro que eu ganhava e tinha Deus somente no intelecto. Para mim, Deus, era como alguém que estava lá no céu, talvez alguém que, como ele preocupava com alguém, com outros não,
como eu tinha perdido meus pais criança, eu era um pouco revoltado e dizia, poxa vida, esse é o Deus de amor que muitos falam? Então a gente vai crescendo e longe do Senhor. E quando eu olho para esse texto, Paulo ele colocando sobre o homem natural, eu era exatamente isso aí mesmo. Mas eu também conheci muitas pessoas que viviam nesse contexto também. Porque no momento que eu tomei uma decisão ao lado de Jesus Cristo, reconhecendo Cristo como meu Salvador e Senhor, e no momento que a gente começou então, no desenvolvimento, da caminhada, evangelizando, né, falando do amor de Jesus, para os colegas, para os familiares, para os amigos, aí eu descobri que eu não era o único que não acreditava em Deus. Porque quando você está no meio deles, parece tudo normal. Mas quando você recebe a Jesus, tem uma mudança de vida na sua vida, você vai ver como as pessoas lá fora, agora você olhando de um outro ângulo, você vai olhar para as pessoas e dizer, puxa vida, que corações duros. Mas e eu, não era um coração duro? Jesus não teve misericórdia de mim, transformou a minha vida? Mas a Bíblia fala, né, Paulo escrevendo, desse homem natural, que ele está distante de Deus. Ele não compreende as coisas de Deus. Eu lembro de muitos cantores famosos, né? Porque eu, quando não ia para a igreja, a minha igreja era uma discoteca, a minha igreja era um bar. Então a gente ouvia muitas músicas, muitos cantores. Eu lembro muitos cantores antigos, talvez alguns jovens não, mas alguns antigos aqui, que nem eu assim, já de mais experiência, pode lembrar de uma música que Cazuza acabava de cantar e dizia, olha, Senhor não, né? Ele fumava aquele cigarro de maconha, jogava para o alto e dizia assim, olha, isso é para ti, Deus, como uma forma de blasfema, né? Então, tantos cantores, mas também tantas pessoas que estavam ao meu redor, ao meu convívio, aonde eu trabalhava, pessoas que não acreditavam, pessoas que zombavam e dizia para mim, agora você carrega um livro preto, agora você vai para a igreja. E quando eu comecei a ir para a igreja, só para vocês terem uma ideia, queridos, eu usava um casacão, podia ser calor, frio, independente do dia que estava, eu botava bem comprido, porque eu tinha uma Bíblia pequena, colocava a Bíblia debaixo assim da camisa, bem escondido, porque os locais que eu passava eram os locais que eu frequentava até chegar à igreja. E tinha vergonha de carregar uma Bíblia. Eu dizia, o que eles vão dizer, né? O que eles vão rir de mim? Assim como eu ria também, quando passava um crente, alguém carregando uma Bíblia, o que eles vão dizer de mim? Durante 3 anos, frequentando a igreja, escondendo a Bíblia, me escondendo das pessoas, com vergonha de falar do amor de Deus. Então eu vivia nesse contexto. E quando eu comecei então, que o pastor, que foi o meu pastor, que me discipulou, né? Pastor Edson Queiroz, que era o nosso pastor de Santo André, e mais outros pastores da nossa igreja, que comecei a caminhar com eles, que eles começaram a me discipular e me ensinar, a mostrar a verdade, aí eu comecei a evangelizar. A gente evangelizava nas favelas, evangelizava lá na Boca do Lixo, que é a Estação da Luz, São Paulo. A gente saía para evangelizar no meio daquele povo. E a gente via que mesmo aquela situação tão triste que eles viviam, os corações duros para Jesus, não queriam, diziam, vai com esse teu Deus para lá, eu não quero saber, eram revoltados, eram, sabe, pessoas terríveis. E creio que quando o apóstolo Paulo ele está pregando aqui, quando ele está em Corinto, ele encontrou esses tipos de pessoas também, com coração duro, com coração que não acreditava, com coração que não queria saber de Jesus, com coração que dizia, nós já temos os nossos deuses, para que esse Deus, ou talvez não tinha nada, né, não cria em nada, mas da mesma maneira que ele enfrentou essa situação que ele coloca aqui desse homem natural, que não compreende as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus, é o mesmo homem que você vai encontrar no seu dia a dia, nos dias de hoje. Quando você sai para falar de Jesus para alguém, se você ainda nunca encontrou alguém assim, glória a Deus por isso. Porque eu encontrei já até na minha família, até minha própria família. Trabalhando com meu irmão
Ele era um empresário, trabalhei com ele, tinha um comércio, e eu fui falar de Jesus para o meu tio, naquela empolgação. Sabe aquele fogo quando você recebe a Jesus, você quer falar para as pessoas também, para que elas venham conhecer esse amor que você agora está conhecendo, está gostando e está sendo uma bênção? Eu fui lá todo felizão. Vou falar para o meu tio. Porque nós bebíamos junto, né? Meu tio era mais velho que eu, só que uma das coisas que, graças a Deus, nos dei foi droga, né? Ele chegava a usar até droga, e eu fui falar para ele de Jesus. Falei, tio, ó, eu aprendi uma coisa muito legal. Deus me ama e também Ele te ama. Ele olhou para mim assim, com aquele olho endemoniado, e diz assim, ó, se Jesus vir aqui, eu mato Ele e mato você junto. Essa foi a resposta dele. Um homem, como um homem muito bom, mas uma ignorância totalmente espiritual, porque estava longe de Deus, não conhecia esse Deus, não tinha esse relacionamento, não tinha esse amor. Mas, como Deus é Deus, assim como Ele fez na vida do apóstolo Paulo, porque quando eu leio esse texto, eu vejo o próprio Paulo, talvez relatando até dele mesmo. Porque quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vai ver esse homem perseguindo a igreja, esse homem caçando os cristãos, prendendo os cristãos, e nós vemos que, de repente, lá está apedrejando o diácono da igreja e colocam as vestes lá nos pés dele, de Saulo, um homem que perseguia, um homem que não amava os cristãos, um homem que tinha um decreto de prendê-los e até matá-los. Mas como Jesus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele faz as coisas perfeitas, tremenda. E aí diz, né, no capítulo 9, sobre a conversão deste homem, indo na perseguição, o Senhor aparece. E uma das coisas muito interessantes que Jesus ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que Jesus não disse, Saulo, Saulo, por que tu persegues a igreja? Mas ele disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele cai, né, como vocês já conhecem a história, cego, é conduzido por aqueles homens, ali começa o quebrantamento, a humilhação na vida daquele homem que tinha um poderio, um homem que tinha um conhecimento muito grande de tantas coisas, agora está sendo humilhado, está sendo jogado lá embaixo, porque quando você está lá embaixo, Deus te levanta. Quando alguém não te dá mais nada, não acredita em você, Deus vai lá e te resgata e te dá a vida, e te dá o fôlego, e te dá um novo ânimo, e te dá uma nova vida para você caminhar com Ele. Então, queridos, eu vejo aqui o apóstolo Paulo também retratando, né? Ele poderia dizer, olha, eu fui esse homem natural que não compreendia as coisas de Deus. E no ministério de Jesus? Como é que foi o ministério do nosso Salvador? Quando a gente olha para a vida de Jesus, aqueles que deveriam estar próximo de Cristo, estar ali perto do Senhor, foi os que rejeitaram, foram os que não quiseram, não tinha lugar para o Filho de Deus, e assim foi a vida de Jesus, rejeitado por muitos e muitos, porque não criam no poderio desse Deus, como esse homem espiritual. E o apóstolo Paulo, ele escreve lá em Efésios, capítulo 2, verso 1 a 3, o seguinte, né? Que esse homem espiritual está o quê? Morto nos vossos delitos e pecados, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andavam outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, eu vivi essa vida, longe de Jesus, longe de Cristo, na prática do pecado, né? Se você nasceu num berço cristão, glória a Deus por isso, mas também um dia você precisou tomar uma decisão ao lado desse Salvador. Então, queridos, quando você olhar, né, para as pessoas lá fora, lá na nossa igreja, na Planalto, eu falo para os irmãos, ó, a porta da igreja está aberta. Ah, como eu quero que entra, a gente está gravando, mas vou falar, não tem problema não, depois para o senhor ver a conta aí, o senhor me manda para mim. Pode entrar uma mulher do sexo, né, que hoje tem nome, né, mulher do sexo. Antigamente era prostituta, né, um mendigo, um bandido,
No bairro que nós trabalhamos, né, tinha 10 na lista, 7 já foi. É um bairro bem bacana, bem legalzinho, né? 2 gangues que comanda, bem complicado. Já fiz velório de alguns lá que nem o padre que está presente. Então, mas eu oro, Deus, traga esse povo, porque é esse povo que precisa do Senhor também. É esse povo que precisa do teu amor, da tua palavra. E nós precisamos olhar para essas pessoas com o amor que Jesus olhou. Imagina se Jesus estivesse lá na cruz e falado para aqueles 2 bandidos, olha, vocês não têm mais jeito, né? Vocês são pecadores, vocês fizeram coisa horrível, vocês merecem a morte. Eu não, porque eu sou santo. Mas Jesus não disse isso. Lógico que um blasfemou. Senhor, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e salva-nos. Por que ele queria que fosse salvo? Porque ele queria continuar a sua vida, né, no pecado. Mas o outro reconheceu dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te, Senhor, quando você vir na glória. E Jesus diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha essa importância de Deus que ele tem, né, com cada um, com cada pessoa. E João 3,16 a gente conhece de cor, tá de trás para frente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o mundo cósmico, Deus amou ele todo. Todo. Aqueles que já partiram, aqueles que um dia vão nascer, Deus ele ama, ele dá oportunidade para todo mundo. Então nós precisamos olhar com esse olhar para esse povo. Mas a gente tem que sempre lembrar que eles não aceitam as coisas de Deus para eles se tornam loucuras, eles não acreditam na Bíblia, riam da palavra de Deus dizendo, esse livro foi homens que escreveram, e assim por diante, tantas coisas más. Mas eles precisam de Jesus. Segundo lugar, quando o apóstolo Paulo ele vai falar do homem espiritual, agora ele vem tratar, né, de nós, de mim, de você, que já conhecemos esse amor de Deus. Ele diz assim que o homem espiritual ele é o que? Ele discerne bem as coisas de Deus. E se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós precisamos discernir as coisas que estão escritas nessa palavra. E essa palavra, como filhos de Deus, nós precisamos estudá-la. Queridos, para nós muitas vezes é uma vergonha. Porque um muçulmano, ele conhece o Alcorão de capa a capa. E faz tantas coisas. Santa Rosa tem umas pessoas que estudam o Alcorão. Muçulmanos. E a dedicação deles. E nós como filhos de Deus. Porque muitas vezes não memorizamos os versículos. Não lemos a palavra diariamente. Buscamos a Deus, a orientação de Deus. E a Bíblia diz lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Antes de eu conhecer Jesus, 1 ou 2, até 3, talvez eu possa pensar, eu li aquele Novo Testamento, mas alguma outra página. Mas não tinha entendimento. Por quê? Porque não tinha Jesus na minha vida. Porque quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. E é através do Espírito Santo de Deus que Ele nos dá a sabedoria, o discernimento, o conhecimento da palavra, a orientação de Deus. Então, como filho de Deus, nós precisamos estudar a sua palavra. Nós precisamos estar envolvido nesse relacionamento, nessa comunhão com esse Pai maravilhoso, que me ama. Aquilo que nós cantamos essa noite, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. E não existe um Deus maior do que esse, amados. Não existe um Deus tão bom como o nosso. Um Pai maravilhoso, um Pai que nos ama. E nós precisamos nos envolver ou banhar nesse rio que é Jesus Cristo. Nós precisamos nos banhar nesse rio. E o que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser controlado por Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo, quando Jesus habita em mim, eu já não me governo mais, mas Ele governa a minha vida. É Ele que tem que estar no centro da minha vida. Ele que tem que estar no centro do meu casamento. Ele que tem que estar no centro dos meus relacionamentos com os irmãos. Ele que tem que estar no centro do meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Ele tem que ser a minha prioridade.
Amém, queridos? Por quê? Porque Ele é Deus maravilhoso. Esses dias eu pregando lá na igreja, eu dei uma chamada na igreja. E eu falei para os irmãos, que agora nós passamos o culto de manhã. Muitos pediram para nós ter culto de manhã. Mas estou vendo que alguns não estão vindo de manhã. Aí eu disse assim para eles, queridos, qual que tem sido a tua prioridade? A minha Bíblia, pelo menos, não sei se na tua está escrito, a minha está escrito. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aonde que você está colocando a prioridade? Pode cair pedra, tu vai num casamento, pode dar um mal temporal, se tem uma festa, tu vai. E aí eu comecei a colocar algumas colocações. Porque parece que o povo está brincando com as coisas de Deus. Nós estamos vivendo um período que nós temos que estar mais próximo de Deus. O Senhor está balançando esse mundo cósmico. E a gente não pode ficar dormindo. Qualquer hora vai ser o arrebatamento da igreja. E como é que nós estamos vivendo diante do Senhor? Como é que nós estamos sendo homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com esse compromisso com esse Deus? Ou será que estamos levando só na fralda? Ah, domingo tá legal, eu vou lá, né, na igreja, é maravilhoso, eu vou cantar, vou louvar, vou adorar o Senhor, e durante a semana eu vivo a minha vida. Teve um irmão que a gente conhece, ele é pastor na Alemanha, até me convidou para pastorear na Alemanha, uma igreja. Ele está com uma igreja lá, a igreja já tem 100 e tantos anos, tem 20 membros a igreja. Os 20 membros fizeram uma reunião, ele está 1 ano e 8 meses lá. Fizeram uma reunião e chamaram ele. Pastor, vem cá. Ele falou, vamos falar alguma coisa boa de mim, né? Botaram ele assim e disse, olha, nós não queremos aqui, pastor, que o Senhor pregue sobre o apóstolo Paulo aqui. Nós não queremos. Nós queremos ouvir sobre o amor de Jesus e viver a nossa vida. Então o Senhor está proibido de pregar o apóstolo Paulo. Ele olhou, falou, então vou rasgar os 13 livros que a Bíblia tem, que o apóstolo Paulo escreveu, as 13 cartas. Que ponto que chegou o nosso berço do evangélico à Europa? Que ponto? Por quê? Porque eles foram deixando as coisas de Deus, foram esquecendo, foram, afastando, deixaram de ser aquele homem, aquela mulher espiritual, deixaram de ser, Jesus controlar o coração. E aí ele me mostrou uma relação de igrejas. Olha aqui, pastor, igreja tal, acho que umas 20, precisando de funcionário, porque lá não se chama mais pastor, na religião que ele está, precisando de funcionário. Que triste. Eu espero que em nome de Jesus o nosso Brasil não chegue a esse ponto. Que o nosso país seja um celeiro de homens e mulheres compromissados com Deus, compromissados com essa verdade, cheios do Espírito Santo para pregar as boas novas, para falar do amor de Deus àquelas pessoas que precisam. E aqui em Marechal Cândido Rondon, creio que há muitas pessoas necessitadas da palavra de Deus. E você, querido, que está sentado, é um atalaia do Senhor. Você não foi chamado para sentar no banco. Jesus não chamou ninguém para ser bancário. Jesus chamou para ser discípulo. E o discípulo obedece o seu mestre. Jesus falou em Mateus 28 o quê? 18, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é só função do pastor. Um dia eu ouvi um irmão e falei, não, pera lá, você está errado. A função do pastor é conduzir a igreja, abençoar a igreja, pregar, ministrar, cuidar do rebanho, cuidar, fazer, mas é a função de cada um de nós. Eu e você precisamos levantar e pregar e proclamar o reino de Deus, porque se nós não formos, querido, outras coisas estão indo, oferecendo para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para todos os tipos de pessoa. E nós precisamos nos levantar e ir e proclamar o reino de Deus. E um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é cristocêntrico, é fortalecido pelo Espírito Santo, ele conduz outros a Cristo, possui vida efetiva de oração, compreende a vontade de Deus e confia e obedece à vontade de Deus. Aí de repente você pode dizer, mas como eu posso falar, Tem algo de muito interessante que eu gosto, que o Bill Bright
foi o fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, no qual eu fui 6 anos missionário dessa missão. Ele dizia assim que o êxito ao testemunhar consiste simplesmente em você tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Que bênção, né? Os resultados são com o Espírito Santo. Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. E por último, queridos, né, o apóstolo Paulo, então, ele coloca sobre a questão do homem carnal. E esse terceiro aqui eu acho bem interessante, que ele fala: eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais e meninos em Cristo. Esse homem carnal, querido, que ele apresenta aqui, a gente pode trazer como aquela pessoa, né? Quando eu cheguei na nossa igreja, uma mulher falou assim: olha, ela citou alguma coisa assim em relação, né, ao ministério. E eu falei: poxa vida, não é por aí, irmã. Né? Você já está há tanto tempo na igreja, não é por aí. E nós sabemos que, infelizmente, dentro das nossas igrejas, a pessoa nessa qualidade, que ainda não cresceu espiritualmente. E o apóstolo Paulo, ele coloca e traz a situação bem clara. O que é essa pessoa? Ela é uma pessoa que, poxa vida, ela tem Cristo na vida dela. Tem, com certeza. Mas a vontade dela sobressai muitas coisas. E essa pessoa, muitas vezes, em vez de ser uma bênção, ela acaba sendo um atrapalho. Me desculpa colocar assim, essa expressão. São aquelas pessoas que, mas o louvor hoje, o irmão ali tocou piano. Mas olha, que coisa. O irmão cantou. Aquele lá levantou a mão. Mas eu faço melhor. Sempre está murmurando, sempre está reclamando, não está contente com nada, né? Então essa é uma pessoa carnal. Ela é tipo uma montanha russa. Um dia ela está lá em cima, outro dia ela está lá embaixo. Ela não tem uma estagnação assim direta com Deus. Então ela precisa voltar aos princípios da palavra de Deus. E eu vejo isso no ministério de Jesus, né? Jesus com seus discípulos, né? Tinha Pedro, tinha João, tinha lá os camaradas lá. Também não era fácil no ministério de Cristo. E Jesus precisou repreender rigorosamente. E a mensagem de Cristo foi: vocês querem ir também? Quando Jesus falou: aquele que quer me seguir, toma a tua cruz e siga-me. E seguir Jesus Cristo fielmente não é fácil. Todos nós sabemos. Vamos pagar um preço por servir a Cristo. Mas servir a Cristo é uma recompensa muito grande para cada um que é fiel. Então, essa pessoa carnal, ela tem uma ignorância espiritual. Ela deixa de ler a Bíblia, ela deixa de orar, ela deixa de buscar a Deus, ela começa a viver uma vida de frustração, para falar a verdade, e também de frieza espiritual. Ela vai deixando e abandonando as coisas do Senhor. Ela tem uma ignorância espiritual, a incredulidade e desobediência, ela não crê mais no poder de Deus. Eu gosto lá onde nós estamos, quando fazemos algumas visitas, levar alguém. E um dia levamos um casal de diácono, dou até risada, porque eles não tinham uma experiência. E nós chegamos numa casa para orar. Quando começamos a orar, aquele homem começou, né, se debruçar que nem uma cobra em cima da cama, possuído de demônio. Eu falei: calma, irmãos, fica aqui comigo, Jesus é bom. O que Jesus fez? Curou, Jesus libertou, Jesus restaurou, Jesus fez tantas coisas. E parece que hoje, no século 21, nós estamos com o coração tão endurecido que nós não cremos mais no poder da operação de Jesus Cristo, da cura, de um milagre, de algo que Ele pode fazer. E aí, então, eles começaram a ver o poder de Deus. Porque tem muitas pessoas na igreja que não acreditam. Por que não acredita? Porque vive nessa carnalidade. Prefere crer nas coisas que o mundo oferece do que aquilo que Jesus oferece. Lá pro sul tem um cara lá, esqueci até o nome dele, um cara muito famoso, que faz cura, que não sei o que tem, né, envolvido com tanto ismo. E muitas pessoas vão de caravana lá. Um dia eu falei para minha esposa, já para alguns, como eu gostaria que viesse de caravana na minha igreja, que eu congrego.
que eu prego. Pessoa aqui, chegar uma caravana aqui, porque aqui tem um povo que ora, que busca, que crê que Jesus ainda faz milagre, faz poder, opera maravilhas. Gente, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo a essência. Nós estamos perdendo as coisas. E nós precisamos voltar à palavra e crer que Jesus tem poder. Se eu estou aqui, eu sou um milagre. Se você está sentado aí, você é um milagre. Você é um milagre de Jesus. Você é um milagre do Senhor. E Ele quer usar você, da tua forma, do teu jeito. Então nós precisamos, como filhos de Deus, nos levantarmos. Se estamos sendo ainda esse homem e essa mulher imaturos, não estamos crendo, não estamos buscando, não temos esse envolvimento com as coisas de Deus, nós precisamos parar, pensar e dizer: Senhor, como está a minha vida? Eu todos os dias, querido, na minha oração, eu tenho que fazer uma reflexão. E a minha oração nesses últimos dias, pastor, é dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Hoje de manhã, pregando na Planalto, falei para os irmãos, alguns regalaram os olhos, eu falei assim, ó, pensa você, 1 minuto no inferno. Você já parou para pensar? Se você morrer e for para o inferno, é uma eternidade. Se você acha que aqui está ruim, está difícil, está uma luta, está complicado, que eu vou ter que mudar de igreja, porque essa igreja não sei o que tem. Cara, você pode ir para 50 igrejas, você não vai encontrar uma igreja perfeita. Que o dia que você encontrar uma igreja perfeita, você vai estragar ela. Não tem. A igreja perfeita que nós temos é a única. Quando Jesus vier arrebatar o seu povo, que é a igreja que nós vamos morar no céu com Ele, todos os povos, línguas e nações, aqueles que amaram Jesus, aqueles que obedeceram a sua voz, aqueles que ouviram a voz do Senhor e creram. Lá é a igreja perfeita. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter as nossas imperfeições, também vamos ter nossas qualidades, e igreja é isso. Igreja é isso. Igreja é isso, queridos. É você amar um ao outro, caminhar junto, buscar junto, andar junto, um com o outro. Eu quero concluir nessa noite, querido. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você pudesse pensar, né? Eu não conheço você, Deus conhece a minha vida, vocês não me conhecem. Eu preciso também dessa graça, dessa misericórdia, porque muitas vezes eu vejo dentro desses três, eu também, muitas vezes eu incrédulo, muitas vezes eu distante, muitas vezes eu falho. Então eu também preciso dessa graça e dessa misericórdia. Mas eu gostaria que você nesse momento pudesse examinar a sua própria vida. Esquece quem está do teu lado, olha para você. E se você deseja fazer essa oração junto comigo, né? Pode fazer em silêncio mesmo, aonde você estiver. Você pode repetir comigo assim, olha: Pai, eu preciso de Ti. Reconheço que tenho procurado dirigir a minha vida e, como resultado, tenho pecado contra Ti. Agradeço-Te por perdoar os meus pecados, por morrer na cruz em meu lugar. Te agradeço, Jesus, e te convido a Cristo para tomar o controle da minha vida. Enche-me do Teu Espírito Santo, como me ordenaste que eu fosse cheio, e como prometeste em Tua palavra que faria se eu pedisse com fé. Peço isso na autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como expressão da minha fé, te agradeço por me encher do Teu Espírito Santo e por tornar o controle da minha vida. Amém.